Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por dois, revisado e narrado por Bitdove. Pele em risco e por que políticos criam regras absurdas. Você já está cansado de ver políticos usando seu dinheiro em benefício próprio, aumentando o próprio salário, além de muitos outros auxílios que eles recebem para comprar qualquer coisinha que eles possam desejar. Usam o seu dinheiro para fazer campanha política, que é aquele show de piadas e demagogia barata que você já conhece. E não é só do dinheiro recebido que eles se aproveitam, mas também do poder que o cargo permite. Na cadeira de deputado, senador, governador e outros cargos políticos, eles podem criar várias regras aleatórias sobre a sua vida que sejam benéficas para eles, seus parentes ou empresários amigos. Mas uma dúvida que pode ficar é a seguinte: por que eles gastam o dinheiro da população com coisas inúteis e que aparentemente não vai beneficiar a eles? Em primeiro lugar, às vezes o benefício existe, mas não é tão óbvio. Por exemplo, pode ser que políticos resolvam construir uma estrada inútil e super cara. Supostamente, nem eles, nem ninguém vai usar. Mas o político pode beneficiar empresários amigos ou beneficiar-se com propinas. Existem situações em que políticos gastam o dinheiro da população com coisas que não serão para consumo deles ou de outras pessoas da máfia, como camarão, vinhos e lagostas, né? Nessa situação, eles gastam o dinheiro da população comprando coisas que serão consumidas pela própria população, como remédios e camisinhas aí distribuídas em postos de saúde do governo. Quando isso acontece, os senhores bovinos gadosos aplaudem e falam que os políticos criam leis para que a população tenha acesso a essas coisas gratuitas e de qualidade. Bom, você já deve saber que o governo não dá coisa alguma de graça, né? Mas por que políticos criam rabiscos para conceder esses benefícios sociais? Para aumentar a gadosidade da população por puro interesse eleitoreiro. Assim, essas medidas acabam se revertendo em benefícios aos próprios políticos que conseguem se reeleger mais facilmente. Mas o ponto aqui é entender por que eles saem criando vários rabiscos aleatórios para decidir a vida do cidadão e perdem completamente a noção quando fazem isso. O livro Skin in the Game, de Nassim Taleb, cuja versão em português tem o título Arriscando a Própria Pele, apresenta a ideia de pele em risco. Esse conceito é muito bom para explicar por que políticos e outras pessoas com muito poder na máfia tomam decisões totalmente absurdas e extremamente danosas à vida da população. Uma pessoa tem a pele em risco quando ela sofre consequências negativas das más decisões que ela vem a tomar. Por exemplo, o piloto de voo comercial tem a pele em risco, quando pilota um avião cheio de passageiros. Se ele não tomar as medidas de segurança e não pilotar de forma cautelosa, o avião vai cair e ele morre junto com os outros. Um outro exemplo é o de um dono de um restaurante em um livre mercado. Se ele ignora as precauções sanitárias e muitos clientes do restaurante passam mal, a sua reputação corre um sério risco. Com o auxílio da internet, pessoas rapidamente podem disseminar a informação do que aconteceu e muita gente passará a evitar o restaurante, o que poderá gerar prejuízo para o dono. Arriscar a própria pele é uma atitude digna de admiração, porque força a pessoa a tomar decisões de forma responsável. Sendo assim, no exemplo citado, o piloto tende a ser mais cauteloso. Da mesma forma, um empresário que não é protegido pelo Estado tende a cuidar de sua reputação diante dos clientes. Quando um líder se dispõe a correr um risco grande em prol de alguma missão, isso passa uma mensagem clara para seus liderados. A mensagem é que ele está comprometido com o êxito da missão, bem como acredita no que está sendo feito. Por outro lado, quando alguém não tem pele em risco, você pode esperar os comportamentos mais irresponsáveis da parte dela.
Afinal, se a pessoa não tem consequência negativa para os seus atos irresponsáveis, ela pode perder completamente a noção do que está fazendo. Isso explica por que políticos e outras autoridades no Estado criam regras totalmente aleatórias sobre a sua vida e extremamente prejudiciais também. Porque eles vivem em um mundo paralelo, garantido por seus super salários e auxílios enormes, e então não costumam ser afetados pelas leis que eles mesmos criam. Quando, por exemplo, um político cria leis para restringir a atividade de motoristas de Uber, ele não vai sofrer nada com isso, porque dificilmente ele tem algum parente próximo que depende disso para sobreviver. Quando um deputado cria alguma lei que dificulta a produção e a comercialização de algum produto, isso faz com que o preço do produto aumente, dificultando o acesso para os pobres. Porém, ele não se preocupa com isso, porque se o produto ficar caro, ele ainda vai conseguir comprar, e se precisar, vai até comprar no exterior, né? As medidas que estão sendo tomadas mundo afora para combater a pandemia do coronavírus ilustram isso. Políticos mandando fechar comércios, fábricas e outros estabelecimentos sem se preocupar com todas as pessoas que vão ficar desempregadas e com as pequenas empresas que vão falir. Como eu falei, eles vivem em um mundo paralelo, repleto de luxo e garantido pelo seu dinheiro. Em um primeiro momento, o que importa para eles não é realmente quantas pessoas eles conseguem salvar da pandemia. O que importa é eles mostrarem que estão fazendo alguma coisa, mesmo que seja alguma medida totalmente autoritária e antiética. Muitas pessoas vão acabar morrendo de outras doenças e até de fome por conta das medidas de isolamento total impostas por algumas máfias. Mas para o mafioso que toma essas decisões, se essas mortes não forem contabilizadas, não importa. O senhor Bovino Gadoso diria que o Estado proíbe comércios não essenciais de funcionar para diminuir o total de mortes causados pela pandemia desse vírus chinês. Afirmaria ainda que como supermercados e farmácias vão continuar funcionando, então a população não tem com o que se preocupar. Primeiramente, caro ruminante, a economia é mais conectada do que você imagina, e definir o que é ou não é essencial não é uma tarefa tão simples assim. Imagine a comercialização de alimentos em um supermercado. Os alimentos não brotam, no supermercado. É necessário que alguém plante, que outra pessoa transporte até o atacadista e pode ser que precise passar por uma fábrica para só depois o alimento chegar ao supermercado. Em toda essa cadeia de produção, há muitos fatores não muito óbvios que interferem no processo. Imagine que o caminhão da empresa que transporta os alimentos tenha problema e a empresa não consiga fazer a manutenção porque a loja que vende determinada peça está fechada. Lógico, não é porque um elo da cadeia de produção deu problema que a economia inteira vai colapsar. Mas se a oferta de algum produto é afetada em algum lugar, o preço para o consumidor final tende a subir. E se houver quarentena por muitos meses, muitos elos existentes na economia tendem a se romper e o resultado final é gravíssimo para o consumidor. É importante lembrar que toda essa dependência da cadeia de produção e comercialização de alimentos de outras coisas ditas não essenciais também existe para a área de saúde. Então, para quem defende intervenção estatal sem medida em favor da saúde, deve lembrar que a produção de máscaras, vacinas, medicamentos e leitos de hospital depende totalmente da economia. Se algum político resolver parar toda a parte da economia dita de serviços não essenciais por causa da saúde, ele vai acabar prejudicando a própria saúde. Em segundo lugar, do que adianta o alimento chegar às prateleiras do supermercado se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar? Muitas pessoas trabalham como funcionários de pequenas empresas ou com algum trabalho informal. Muitas empresas pequenas não têm caixa para aguentar vários meses com as portas fechadas. Se muitos comércios ditos não essenciais ficarem fechados por muito tempo, o resultado será milhões de desempregados. Se o trabalhador ficar doente aí por causa do coronavírus, ele tem chance de morrer, mas se ele for jovem, a probabilidade é bem baixa. Por outro lado, se ele ficar meses sem nenhum tipo de renda e, portanto, sem ter o que comer, a morte vai ser uma certeza. Várias medidas diferentes têm sido tomadas por políticos diante da pandemia do coronavírus.
Alguns políticos, como o Dória, defendem a quarentena com extremo rigor. Outros, como o Bolsonaro, defendem que o Estado não deve autoritariamente mandar fechar quase a cidade inteira. Alguns políticos do Legislativo propõem coisas como renda mínima para os pobres, empréstimos compulsórios para o Estado e leis tabelando preços. Mas o que todas essas medidas têm em comum é que elas são tomadas por pessoas que não têm pele em risco. Os políticos e burocratas que decidem essas coisas não vão sofrer as várias consequências negativas das próprias medidas. Quem vai sofrer todos os danos possíveis, como perda de dinheiro por meio de impostos e perda de emprego por causa de lockdown, vai ser o senhor bovino gadoso médio. Mas pode ser que a situação mude e eles percebam potenciais riscos para eles de manter a economia parada. Pode ser risco político, de alguém tentar tomar o lugar dele na máfia. Pode ser também risco de a economia ficar tão ruim a ponto do Estado não ter mais o que roubar. Nessas situações, a tendência é que haja uma mudança de postura por parte deles. No fim, todas as decisões que eles tomam estão embasadas nos incentivos perversos que eles têm e na exposição que eles possam ter a algum risco. Sempre suspeite de decisões tomadas por pessoas que estão imunes a consequências negativas das próprias medidas. Ao invés de perguntar para alguém, seja político ou não, o que é melhor em determinada situação, pergunte o que ela faz para ela. Depois, pare para pensar se faz sentido para você. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe ele em suas mídias sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!